Ok, vamos fazer a segunda mensagem dessa série, intitulada Visões do Porvir. Para quem está na igreja há bastante tempo, em 2013 nós fizemos uma série, eu fiz uma série baseado nos primeiros 6 capítulos de Daniel, que são os textos mais conhecidos. É quando você lembra que Daniel não comeu das finas iguarias do rei, quando ele revelou os sonhos de Nabucodonosor, quando seus amigos foram ameaçados de serem jogados na fornalha, né? Quando ele interpreta a visão na parede, e assim por diante. Cova dos Leões, são os textos que a gente conhece. Mas eu achei que era necessário falarmos da segunda parte de Daniel, que é uma parte mais desprezada, porque ela é mais difícil de ser explicada, entendida, mas porque ela traz encorajamento para quem é peregrino. Eu digo isso porque Daniel, nos primeiros 6 capítulos, ele é mostrado de maneira assim muito heróica. A maioria de nós, quando ouve falar de Daniel, fala assim: puxa, esse é um homem de fé, né? Está aí um homem que sabia enfrentar leões. A gente fala assim, enchendo a bola do Daniel. Mas do 7 ao 12, Daniel está fraquinho. É verdade, várias vezes ele fala, na passagem que a gente vai ler daqui a pouco, ele fala que ele está perturbado, ele está fraco, ele está incomodado diante das visões. Às vezes ele fica alarmado, como nós vimos no domingo passado, quando expusemos o capítulo 7. E eu falei um pouquinho do 8 também, para mostrar que o grande Daniel é o Daniel que precisa de encorajamento. Ele está no exílio, ele não está de volta à sua terra. E nós também somos pessoas que não estamos na nossa terra definitiva. Então, por mais que nós cantemos com alegria nos momentos de cânticos, de louvor aqui, a verdade é que nós somos peregrinos que precisam de encorajamento. E então essa série visa encorajar você e eu a termos uma postura que combina com as visões que Deus concede do seu reino e do crescimento dele, da vitória dele. Então, nós estamos estudando visões apocalípticas, do 7 ao 12, nós temos essa segunda parte do livro. Ela é composta de visões apocalípticas sobre a vinda do Messias e o estabelecimento do seu reino, a fim de confortar e encorajar o fiel enfraquecido. Então, Deus vai trazer visões que para nós parece que vão assustá-lo, vão amedrontá-lo, mas o propósito é encorajar. E deixa eu explicar por que visões apocalípticas para encorajar. A gente, no domingo passado, falamos sobre 4 bestas que surgiram da terra, vieram do mar, e isso é interpretado como sendo homens maus, impérios mundanos e assim por diante. Mas são descrições muito feias. Você diz, como é que alguém vai ser encorajado por essas descrições feias, né? Então, visões apocalípticas funcionam assim, presta atenção. Literatura apocalíptica usa de imagens complexas e simbólicas, quer dizer, não é para a gente olhar para aqueles bichos e dizer assim, como é que eu vou dormir à noite? É para você entender que eles representam oposição para com Deus, ou a vitória de Deus sobre esses inimigos. E essas imagens assim, gráficas, elas descrevem o conflito entre o Senhor e os seus inimigos. Jesus Cristo deixou isso muito claro quando ele estava expulsando demônios. E aí ele falou assim, depois de dizer que o reino de Deus era chegado, e que ele expulsava não pelo poder de Beelzebu, mas pelo Espírito Santo, ele falou, quem não está comigo? Quem não é por mim, é contra mim. Ele deixou muito claro esse conflito, essa oposição. Não havia uma terceira classe, um terceiro grupo de pessoas. Então essas imagens complexas e simbólicas descrevem o conflito de forma vívida e chocante, porque a ideia é causar uma impressão. Eu usei no domingo passado a ilustração do impressionismo na história da arte. Quando você ouve falar de pintores como Monet, que você olha, chega de perto e vê a pintura e parece tudo embaçado, tudo feio, você precisa dar uns passos para trás para olhar e falar assim, agora eu entendo, é um jardim, tem aqui uma ponte, um rio e tal. Então eu expliquei que é assim que a gente olha para a literatura apocalíptica, não procurando saber o que cada detalhe significa, mas qual é a impressão que essa literatura causa, qual é a imagem que ela comunica, qual é a ideia que ela está passando. E isso foi usado em tempos de emergência, para levantar um povo que precisava de esperança. Então, nós vamos fazer isso, nós vamos olhar para essa literatura, entendendo que, em alguma medida, nosso país não acredita mais que ele pode melhorar, ou que Deus pode fazer reviravoltas, ou de que é possível viver uma boa vida aqui. É verdade, eu disse isso no domingo passado, nós estamos muito desacreditados por aqueles que nos lideram, pela corrupção. A verdade é que muitos atacam só quem está lá em cima, esquecendo de enxergar que o próprio povo é corrupto.
que seus líderes refletem a maldade do próprio povo. Falta as pessoas às vezes perceber isso, mas a verdade é que as pessoas estão desanimadas, elas estão frustradas, elas precisam de esperança. Então, o enfoque que eu quero dar é o seguinte: eu quero que a gente tenha um panorama das visões. Eu não vou conseguir falar de cada uma delas, né, individualmente. Nós vamos fazer 3 mensagens, essa é a segunda, mas para que a gente entenda aqui, ter um vislumbre do que vai acontecer sempre nos encoraja a viver neste mundo mau. Saber as coisas que Deus tem reservado para o seu povo nos dá novo ânimo. É como se você tivesse um filminho do final do jogo que o seu time vai virar. Aí você fala assim: então agora eu vou jogar com mais ânimo, porque eu sei que eu vou virar, né? Você está tomando uma lavada, mas no final você vai virar. Então, a ideia é que o vislumbre do fim, ele anima um peregrino a caminhar agora com ânimo, com força, com esperança. E é isso que a gente vai fazer aqui. Na primeira mensagem, a gente trabalhou com 2 aplicações. No final da mensagem eu falei que Deus nos exorta a termos confiança em meio à neblina. O que eu quis dizer é que a gente não sabe tudo do porvir. Deus não diz tudo e não vai dizer mesmo. E não adianta procurar profetiza, profeta, bola de cristal, carta, não adianta. Não adianta. Ele não quer que você viva por vista, Ele quer que você viva por fé. E fé significa saber as coisas que Ele te diz, e basta sabê-las, para que você então confie no Senhor e na sua direção da história que Ele escreve, mesmo você sabendo só um pedacinho do final. Então, confiança em meio à neblina significa que a gente não enxerga a estrada adiante, no entanto nós continuamos a dirigir. Eu usei essa analogia para falar de vida cristã. Também falei sobre engajamento enquanto na espera. Ainda que a gente entenda que haja oposição para com o povo de Deus, a gente não fala assim: que esse mundo se exploda também. Não é assim. Isso não é a atitude certa. Deus não nos chama para virmos para cá só para dizer: o mundo vai acabar, e você fica lá sem fazer nada. Não é isso. Deus nos chama a servir aqui, enquanto aguardamos o Rei dos Reis. Então, falamos sobre confiança e serviço. E hoje vamos ler a passagem do capítulo 10, para que a gente tenha então outros insights sobre nossa postura em face de um mundo desacreditado. Nós vamos ler o capítulo 10 todo e o primeiro verso do capítulo 11. Diz assim: No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. No 24º dia do 1º mês, estava eu em pé, junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando e ao ouvi-lo caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Em seguida a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Quando ele me disse isso, prostrei-me rosto em terra, sem conseguir falar. Então um ser que parecia homem tocou nos meus lábios e eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim: Estou angustiado por causa da visão, meu senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar.
O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele disse: não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você, seja forte, seja forte. Ditas essas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me destes forças. Então ele me disse: você sabe por que vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia. E logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta ninguém me ajuda contra ele, senão Miguel, o príncipe de vocês, sendo que no primeiro ano de Dario, rei dos Medos, ajudei-o e dei-lhe apoio. O capítulo 10 não é a mais importante visão que Daniel vai receber, porque na verdade ela funciona como um prólogo das visões do capítulo 11 e 12. Então na terceira mensagem a gente vai ver de fato algumas das coisas que Deus revelou a ele. Isso aqui é só o prefácio do livro, por assim dizer, né? É a apresentação, mas ela traz lições importantes e eu quero tentar ajudar você a refletir sobre elas. Primeiro, eu quero falar sobre o que aconteceu antes do capítulo 10. No capítulo 7, que nós estudamos no domingo passado, Daniel ainda vivia no tempo do reinado do Império da Babilônia. O Império caiu e entrou o Império Medo-Persa. No capítulo 9, tem o primeiro capítulo das visões, que acontece no período Medo-Persa. Dario é o governante da região. Dario provavelmente era um subordinado de Ciro, rei da Pérsia. E quando Daniel está lendo os livros, o livro da lei de Deus, no caso lendo especificamente o profeta Jeremias, ele descobre que Deus iria trazer o povo de volta do cativeiro 70 anos depois. Ele fez a continha e falou: peraí, é agora, é agora. Então o texto de Jeremias diz que depois de 70 anos o povo se voltaria para o Senhor, oraria e Deus atenderia a voz do povo. Então o que ele faz? Ele ora, porque Deus disse que o povo oraria. Então Daniel resolve orar diante do Senhor e pedir libertação ao Senhor. Deus faz isso? Faz, porque no primeiro ano de Ciro, o que é que Ciro decretou? Que Israel voltasse para a terra para reconstruí-la. Então Deus ouviu a oração de Daniel, mas Deus tinha uma libertação muito maior por vir. O texto que a gente não leu na liturgia é o famoso texto das 70 semanas, né? 70 vezes 7. Por que esse texto é um texto difícil? Nós não vamos explicá-lo agora, não é a passagem de hoje, mas tem uma lição importante que eu quero que você entenda. E essas 70 semanas estão apontando para a primeira vinda de Jesus Cristo e a sua obra redentora. Quando Daniel está preocupado com os 70 anos do cativeiro, Deus vai mostrar para ele que a libertação dos 70 anos do cativeiro é só um vislumbre de uma libertação muito maior daqui a 70 setes, por assim dizer. 7 vezes 70 é multiplicar os 70 anos num número com perfeição, que é 7. Então é igual Jesus Cristo quando ele ensinou a perdoar. Lembra que um dos discípulos chegou para Jesus e falou assim: até quantas vezes devo perdoar? Até 7? Aí Jesus falou: não, 70 vezes 7. Jesus não estava querendo dizer, 490, hein? Não passa, por favor. Mas 490 pode gastar. Não é isso que ele estava falando. Ele não estava dando um número exato. Ele estava dando uma proposta de amplitude de perfeição no perdão. A mesma coisa vale para a libertação. Se Daniel queria a libertação do cativeiro babilônico, Deus fala assim: peraí, eu tenho coisa mais sublime para você. E ele aponta então para essa realidade de 70 vezes 7. Então, agora Daniel está no tempo, no capítulo 10, ele está no tempo do reinado persa, está no terceiro ano de Ciro, que é o rei da Pérsia. Dario é um subordinado que governa aquela região onde a Daniel está. E o contexto político é o seguinte, veja só. Após o decreto de Ciro, o povo volta para a terra. Não muita gente volta. É possível que Daniel tenha se frustrado com a falta de ânimo das pessoas de voltarem para a terra. A gente tem a impressão de que pelos números que são narrados na Bíblia, fosse uma porção pequena que voltou, não a grande maioria do povo. Então o que aconteceu? O povo se acostumou com a Babilônia, se acostumou com a terra estrangeira, ao invés de voltar para a terra que Deus havia separado para eles. Bem, os que voltaram resolveram reconstruir e começaram pelo templo. Não durou muito tempo e eles já tiveram oposição. No livro de Esdras, nos capítulos 3 até o 6, narra essa oposição, essa dificuldade, e vai e intercede por Dario. Os samaritanos atrapalham e vai olhar os documentos e tudo mais. Quer dizer, é uma história longa que aqui basta dizer que eles foram oprimidos.
E é possível que tenha sido essa dificuldade de reconstruir que tenha entristecido tanto Daniel. Por quê? No versículo 2 ele fala, naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. O que ele fez? Ele não comeu nada. E ele não cuidou do seu corpo. A ideia ali de passar essência aromática, de usar o azeite, é porque em terra muito árida você fazia isso para cuidado da sua pele. Ele diz assim, eu não tratei do meu corpo, e eu não comi, eu não cuidei, de tal forma que eu fiquei afligido fisicamente. Estamos falando de um homem bastante idoso, Daniel tinha mais de 80 anos nessa época. Então ele está afligido por aquela situação, uma situação que lhe causa algum tipo de desânimo. Então o que ele faz? Ele resolve clamar ao Senhor, ele está orando. Os versículos 2 e 3 deixam isso muito claro, veja só. No primeiro ano, naquela ocasião eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática até se passarem as 3 semanas. E aí a gente sabe mais adiante que ele estava clamando ao Senhor, porque é dito que ele ouviu, ele foi ouvido. Bem, nesse tempo ele está orando ao Senhor, ele está jejuando. E por que ele está fazendo isso? E por que é significativo a gente destacar isso? Porque de acordo com o registro da época, versículo 4 fala que foi no dia tal, do mês tal. Você fala, e daí? Não sei nada disso. É importante você saber que era o período da Páscoa. E a Páscoa foi a grande libertação do povo do Egito. A Páscoa, na história dos judeus, era quando Deus tirou, através de Moisés, tirou o povo do Egito e o levou para a terra prometida. Então durante a Páscoa ele está agora clamando ao Senhor. Você imagina pelo que ele está clamando ao Senhor? Para que Deus traga libertação semelhante ao que ele fez no passado. Então a ideia é que Deus repetisse os atos de salvação do passado. Daniel então está clamando ao Senhor, pedindo que Deus tenha misericórdia, está quebrantado. E aí Deus então traz uma visão para ele. Do versículo 4 em diante fala que no 24º dia do primeiro mês, verso 5, olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho. E a descrição desse homem vestido de linho é toda gloriosa, né? Com um cinto de ouro puríssimo, o corpo é como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, ele brilha no braço, na perna, quer dizer, ele é espantoso. Esse homem vestido de linho tem sido alvo de controvérsias na hora de interpretar. Alguns intérpretes acham que ele provavelmente era o Cristo pré-encarnado, né? O Filho de Deus, antes de se fazer homem, apareceu ali a Daniel para trazer uma mensagem. Algumas razões para interpretar assim, é que a reação que Daniel tem é muito intensa. Parece que é até mais intensa do que para outras visões angelicais. Por exemplo, verso 8 e 9, ele fala que ele quase desfaleceu, ele ficou sem forças, ficou pálido, parou de falar. Ele também, a descrição é bem semelhante ao que acontece tanto em Ezequiel quanto em Apocalipse. E a experiência é bem parecida com a de Paulo na estrada para Damasco, lembra? Só ele viu, ninguém mais viu, a mesma coisa diz aqui. Então muita gente diz, aqui é uma descrição de Cristo pré-encarnado. Eu acho que não é a melhor interpretação, eu prefiro entender esse homem como sendo apenas um anjo, mas eu quero explicar por que eu acho que ele é apenas um anjo, e vou dizer o que isso significa. As razões é porque esse ser, ele é impedido e ajudado por uma criatura. Diz que ele vai ser impedido pelo rei da Pérsia, e depois Miguel, o arcanjo, ou principal dos príncipes, é essa a ideia, ele é um arcanjo, ele é um ser que tem alto escalão, ele vem e ajuda esse homem vestido de linho para trazer a mensagem para Daniel. Não é muito normal a gente falar do Rei da Glória precisando da ajuda de uma criatura, principalmente porque ele não está num estágio de humilhação, de fraqueza, homem de dores, nada disso. Se é o Cristo pré-encarnado, não faz sentido ele precisar do auxílio de Miguel, né? Esse arcanjo. Então, além disso, ele no capítulo 12, ele jura por um ser maior do que ele. Então, não parece fazer sentido que esse seja Cristo. Eu prefiro entendê-lo como um anjo, glorioso é verdade, mas um anjo vindo do Senhor. No entanto, presta atenção. Quando esse anjo aparece a Daniel, é claro que é Deus falando com Daniel. Por quê? O texto diz que ele é enviado de Deus,
Assim que a sua oração foi feita, eu fui enviado. Quer dizer, ele é alguém que obedece ordens, né? Eu fui enviado, por quem? Por Deus, pelo próprio Deus. Além disso, ele traz a palavra de Deus e ele expressa a glória de Deus. Presta atenção, Daniel viu uma criatura e ainda assim ficou estupefata. Ficou assim, pasmo, ficou boquiaberto. Porque a glória do Senhor, até por meio desse anjo, foi demais, foi impressionante. Então, aqui nós temos o próprio Deus se aproximando de Daniel. E ele vai mostrar uma coisa importante para Daniel, que Daniel talvez ainda não conhecesse. É possível que não conhecesse. Diz que Daniel vai ser mostrado acerca de uma batalha espiritual. Olha o versículo 13. Versículo 13 diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio e me ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. É meio que unânime entre os intérpretes olhar esse príncipe do rei da Pérsia como sendo um ser espiritual, um demônio. Ele é um opositor. Por quê? Porque a palavra príncipe no texto é usada para se referir a anjos. Miguel é um deles, né? Fala dele como príncipe do povo de Deus, mas tem outros príncipes de outros reinos opositores. Então está falando de uma batalha de oposição entre seres angelicais. A Escritura fala disso em outros lugares. Nós lemos Efésios 6, mas Apocalipse 12 fala que João viu no céu uma batalha, Miguel e os demais arcanjos lutando contra Satanás e os seus demônios, né? Então assim, é uma batalha, e esse testemunho dado por João em Apocalipse 12 abre os olhos de Daniel, abre os nossos olhos, assim como abriu os olhos de Daniel, para uma realidade que frequentemente nós desprezamos. O que eu quero dizer agora é que Deus está mostrando para Daniel, que enfrentou rei após rei, dificultando a vida do povo judeu, de que tem mais do que só a oposição de homens governantes. Até agora, Daniel está falando sobre, ele está enfrentando a fúria de Nabucodonosor, o desprezo e o jeito meio ousado e abusado de Beltesazar, e assim por diante. Agora os reis persas, que também não querem nada com Deus. Ele só está lidando com homens que são poderosos, que são impressionantes, mas Deus vai abrir os olhos dele, que nem ele fez com Geazi, o servo de Eliseu. Eliseu, num determinado momento, vê que Deus está protegendo dos exércitos que estão chegando, mas o servo de Eliseu, o profeta de Deus, não vê nada, vê só um exército inimigo chegando. Meu Deus, que nós vamos sobreviver diante desses exércitos. Aí Eliseu fala assim: Senhor, abre os olhos desse menino. Aí quando abre os olhos, estão lá as carruagens celestiais protegendo o homem de Deus e o seu servo daqueles inimigos. Então, é como se Deus estivesse abrindo os olhos de Daniel para enxergar uma realidade que ele não vira, que ele ainda não enxergara. E isso é importante, por quê? Porque nós precisamos disso. Veja alguns propósitos dessa realidade, não só para Daniel, mas para nós. Primeiro, descortinar o conflito espiritual por trás dos conflitos deste mundo. Frequentemente nós temos oposição de homens que dificultam a nossa vida, e a gente está habituado a enxergar maldade nesses homens, o que é correto. Mas além de maldade desses homens, a Escritura não fecha a porta para nós entendermos que eles são usados por demônios. A Escritura fala disso. Ela fala que aqueles que adoram ídolos adoram na verdade demônios. Está lá em 1 Coríntios capítulo 10. E aqui, quando fala de príncipe da Pérsia, príncipe da Grécia no versículo 20, dá a impressão de que por detrás do rei da Grécia, que ainda viria, e do rei da Pérsia, tem um demônio lá facilitando as coisas, ajudando o reino a crescer. E eles são combatidos pelos seres ministradores de Deus, no caso os anjos. Então é importante nós sermos descortinados para esse conflito espiritual. Atenção, não para que a gente tenha uma postura de achar que a culpa é de Satanás, até porque em pecados neste mundo, normalmente há muitos agentes e culpados. A Escritura, por exemplo, não isenta Judas de falta, ainda que Judas tenha sido usado pelo inimigo. Ele é filho da perdição, ele foi usado pelo inimigo, mas ele é culpado das suas faltas.
A mesma coisa acontece quando nós enfrentamos oposição ao reino de Deus neste mundo. Os homens são maus e são culpados por isso, mas eles não o fazem só por sua própria ideia. Eles fazem movidos por inimigos espirituais. Por isso que Paulo lá em Efésios 6, o texto que a gente leu na liturgia, fala assim: nossa luta não é contra pessoas. Ou na Ara fala assim, contra carne e sangue. Não é só contra homens. Nossa luta é contra forças espirituais do mal. Ela abre os nossos olhos para entender que às vezes pessoas são usadas pelo inimigo. São usadas pelo inimigo, são movidas pelo inimigo a fazer aquilo que opõe ao reino de Deus. Então é importante nós enxergarmos isso. Segunda coisa, apontar para uma batalha duradoura contra os santos. Veja, no capítulo 11, 12, que a gente não vai ver hoje, Deus vai mostrar para Daniel que haverá oposição ao povo de Deus. Então aquilo que estava acontecendo lá atrás na terra, o povo tentando reconstruir e alguns dificultando, aquilo lá era só o começo. A oposição seria contínua. E essa é uma realidade necessária para eu e você não termos uma visão por demais otimista. Porque se eu falo assim que existem conflitos espirituais, a vontade que você tem é de declarar em nome de Jesus que está tudo amarrado. Não, calma. Os santos vão sofrer. Os santos vão padecer muitas vezes. E o capítulo 11 vai mostrar isso, e a gente vai ver que tipo de conforto o Senhor dá. Ele não diz assim, fiquem tranquilos, livrei vocês de todos os males. Não é assim. Ele aponta para uma batalha duradoura, que demora, que acontece vez após vez. E por último, mostrar que há outros na batalha além de Daniel. Como é importante isso. Daniel está lá orando, Senhor, tem misericórdia. A gente leu o capítulo 9, Senhor, tem misericórdia. Senhor, tentando encorajar o povo de Deus a voltar para a terra, e ele está querendo que Deus faça a obra na vida do povo, mas ele não está sozinho. Parecia estar sozinho, mas ele não estava sozinho. E Deus então mostra para ele que tem outros nessa batalha. Todas as suas criaturas santas, chamadas para serem dele, no caso inclusive os anjos, são colocados nessa batalha para honrar o nome de Cristo Jesus. É importante nós sabermos que tem outros na batalha. Mas veja só, tudo isso vai trazer encorajamento para o profeta, porque no decorrer da passagem, algumas coisas acontecem muito interessantes. Veja só, a visão não serve para derrubar a Daniel, mas para conscientizá-lo de uma batalha que foge de suas mãos. Você percebeu que no decorrer de toda a passagem, Daniel não faz nada ativamente falando? Ele não te dá uma espada do Espírito e pá. Não, ele só está assistindo. Ele só está vendo, ele está sabendo que tem oposição, mas Miguel veio e ajudou aquele anjo, e eles venceram, e aí vieram trazer a mensagem para Daniel. Ele é um espectador, e isso não é para que você e eu achemos que nós não participamos da batalha. Eu vou explicar isso daqui a pouco. É para que entendamos que Deus está mostrando para ele que a fraqueza dele aponta para a nossa impotência diante dessa batalha. Essa é uma batalha da qual Daniel não pode fazer nada. É interessante isso. É uma batalha da qual Daniel não participa. Ele está fraco. Aquele Daniel ousado dos primeiros 6 capítulos é o Daniel que está assim abatido, fraco, velhinho. Não tem nem forças para falar. Ele é ajudado para falar e é ajudado para levantar-se. Mas Deus faz isso só para envergonhá-lo? Não. Olha só. Ele é fisicamente tocado 3 vezes. Versos 10, 16 e 18 fala, alguém o tocou. Alguém o tocou, alguém o tocou. Isso é significativo. É a ideia de que ele está sendo sarado, ele está sendo encorajado. E esses 3 toques vão produzir tratamento. Então como é que Daniel é tratado? Primeiro que ele é chamado pelo próprio nome. Daniel. O anjo não falou assim, Ele é tratado pessoalmente. Deus não trata por atacado. Ele não esquece o seu nome e fala assim, então irmão, não. A gente faz isso, mas ele não. Ele trata pessoalmente com cada um de nós. E ele diz assim, você é muito amado. Essa é uma expressão que foi dita no capítulo 9 e é repetida agora. Olha, a sua oração foi ouvida porque você é muito amado. Deus tem amor por você. Como é precioso ouvir isso. Como isso anima o coração de quem está abatido, de quem está fraco. Tanto é que nas 3 vezes que ele é tocado, ele é habilitado a fazer alguma coisa. Primeiro ele está prostrado, aí ele fica de 4, aí se levanta. Depois habilitado a falar. E depois diz que o seu coração ficou confortado para ouvir a visão.
ser forte, e ele é fortalecido. Então, a ideia aqui é que Deus está tratando dele, está mostrando em meio à fraqueza como é que ele trata. Então perceba, no capítulo que fala de batalha espiritual, Daniel não é aquele ousado do capítulo 6 da cova dos leões, ele é o homem fraco, mas que é fortalecido pelo próprio Senhor, que é encorajado pelo próprio Senhor. Inclusive, se você prestar atenção, no capítulo 3, no versículo 3, fala que passaram 3 semanas que ele fez o jejum. Depois diz que ele foi impedido, no versículo 13, fala que ele foi impedido 21 dias. Esse tempo bate 3 semanas e 21 dias de propósito. A ideia é que quando Daniel começou a orar e prantear e jejuar, Deus ouviu, enviou um mensageiro, e durante esse tempo da batalha deles lá, ele perseverou em oração. Mas Deus não tinha deixado em espera, Deus tinha ouvido, e Daniel vai ser encorajado ao ser informado de que Deus ouvira a sua oração. Versículo 12, disse de maneira bem clara: desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento de milhares, diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim. Você ficou 21 dias orando, alguém pode dizer, mas eu passei 3 semanas, olha o meu estado. Exato, Deus tratou você, enfraquecendo você ainda mais, e produzindo dependência nele, mas a sua oração foi ouvida. Então, Daniel aqui é encorajado, é fortalecido, tanto em meio às suas orações, como por causa da sua fraqueza. Eu quero explicar algumas coisas antes da gente terminar. Eu quero que você compreenda primeiro como é que essa batalha ensina pra gente que existe uma vitória que já aconteceu. A presbítero Aldo orou na sua oração: nós somos mais que vencedores. Essa é uma expressão de Paulo lá em Romanos capítulo 8. O que isso demonstra? A escritura tem vários textos que falam da vitória de Jesus Cristo. Fala que Cristo já julgou o príncipe deste mundo. Ele fala isso em João capítulo 12. Ele fala assim: está na hora de ser julgado o príncipe deste mundo. E ele está falando da crucificação. Quando ele expulsa demônios, ele fala que ele entrou na casa do valente, amarrou o valente e despojou, isto é, tirou as coisas do valente, né? Tirou as posses do valente. Então ele tira os cativos de Satanás. No capítulo 12 fala que Satanás caiu para a terra. A ideia de que ele foi tirado de uma posição de destaque, por assim dizer. Ele não está mais no céu, ele foi vencido lá e caiu na terra. É uma visão que João tem da vitória sobre o inimigo. E em Colossenses 2,15 fala que ele expôs principados e potestades ao desprezo na cruz. A ideia de que demônios foram desprezados porque foram vencidos lá. O que isso mostra? Que a primeira vinda de Cristo já é uma vinda vitoriosa. Jesus não veio, sofreu, coitadinho, sofreu, até morreu na cruz, deu dó, mas vai voltar, você vai ver quando ele voltar. Sim. A primeira vinda não é aquela vinda assim, deu até dó de Jesus, mas a segunda, não, na primeira vinda a escritura diz que ele já venceu. Por isso que Paulo fala que nós somos mais que vencedores. Eu expliquei numa série sobre escatologia no ano passado, que esse é o já, do já e ainda não. Esse é o que já aconteceu, essa vitória já aconteceu, e ela é exclusividade de Cristo Jesus. Mas tem uma batalha que ainda não terminou. Esse é o já e o ainda não. Tem coisas que já são realidades. A vitória de Cristo já é uma realidade, mas a batalha ainda existe. A batalha ainda não terminou. Tanto é que Paulo em 1 Tessalonicenses 2,18 fala que 2 vezes ele tentou visitar os Tessalonicenses, mas Satanás o impediu. Satanás o impediu. Ele entende que quaisquer que foram as circunstâncias, elas foram movidas para o inimigo para que a obra do Senhor não fosse feita. Ele entende que isso ainda acontece. Ainda existe batalha e ainda existe um aspecto em que nós somos chamados a depender do Senhor. Cristo ainda há de expor sua vitória completa ao mundo. 1 Coríntios 14 fala que quando ele colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés, ele vai dar o reino ao seu Pai. Então isso é um processo, a ideia de que ele já venceu, mas ele vai tornar isso visível aos homens. Tanto é que a escritura fala que na sua volta ele vai matar o homem da iniquidade com o sopro da sua boca. Então são aspectos da vitória que ainda estão para serem mostrados. Até lá, em teologia a gente chama a igreja de igreja militante. Nós somos igreja militante. A Bíblia fala que nós somos soldados de Cristo. A gente veste a armadura de Deus, como a gente leu na liturgia, não é?
A gente é chamado a seguir o nosso comandante, como nós cantamos. O tempo todo existe linguagem de combate. Combate o bom combate da fé, Paulo exorta. A linguagem bélica, ela aparece nas escrituras várias vezes, para a gente ter noção de que nós não somos uma igreja que encontra alívio. Você entende por que a gente precisa de esperança e por que as visões apocalípticas são necessárias em tempo de emergência? É porque a gente está em guerra. A gente está em guerra. Então, em momentos em que a gente perde esse senso de guerra, de belicosidade, nossa guarda baixa. Aí a gente tomou na cara. Né? Nossa guarda baixa. Quando a gente perde de vista esse aspecto de guerra, a gente fica relaxado. E é aí que a gente sofre. Por isso é bom que a gente seja lembrado que a nossa postura precisa ser de guerra. Mas, atenção, não é uma postura de triunfo ousado, mas de humilde resistência. Deixa eu explicar. Se você já ouviu isso antes, você vai ouvir de novo. Eu já falei isso em anos passados, mas é importante repetir. Talvez seja novo para você. A armadura de Deus tem 6 partes. 5 delas são aspectos de defesa. Capacete, cinto, sandália, couraça, escudo. Só um artigo dessa armadura é de ataque. A espada do Espírito. Por isso que Tiago fala assim, resistir ao diabo. Ele não fala amarrai o diabo, não é assim. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A ideia então é de que Cristo exerce vitória e nós como seus comandados permanecemos em humilde resistência. Nós sofremos ataques do inimigo, mas como Cristo Jesus nos protege, Ele nos conclama a resistir. Essa trajetória até a chegada de Jesus Cristo é uma trajetória de resiliência, de resistir, de sofrer, mas aguentar firme por causa da vitória de Jesus Cristo. Então, não é uma postura de triunfo ousado, entenda isso. A gente não sai com um chicote do Espírito aí batendo em demônio, não é isso. A gente sofre os ataques constantes sabendo que nós estamos protegidos pela obra de Cristo em nosso favor. Então é uma postura fraca. Por isso que o mundo não entende que a gente é soldado. O mundo não enxerga a nossa batalha. Não enxerga porque você é fraco. Você é fraco. Eu sou fraco. Eu quero terminar falando de 2 coisas que devem moldar a nossa caminhada nesse ano de eleição, com muitas frustrações para o nosso país, nesse tempo de desânimo com respeito a alguma coisa na sua família, ou no trabalho, na economia. Eu quero que você entenda qual é que é a nossa postura. 2 coisas. Primeira delas, Deus quer que você seja frágil, e que a sua fragilidade seja expressa em oração. Oração é uma das maneiras mais bonitas de expressar a fragilidade. Por quê? A oração genuína é uma expressão de dependência. Por isso que a oração do fariseu é uma oração louca. Senhor, graças te dou, porque eu não sou igual a esse. É uma oração louca. Quem ora se coloca curvado diante do Altíssimo e suplica a ajuda dele. É uma expressão de dependência. Deus quer que o seu povo esteja em oração, não porque a oração é a arma de vitória. Você lembra desse cântico? Não, porque a oração é a expressão da nossa fragilidade e dependência do nosso comandante. Ele quer soldados assim. Olha só que time ele convoca. Você lembra no livro dos Juízes? Que Deus pega 32 mil, diminui para 10 mil, depois diminui para 300 e faz vencer sem mexer em uma espada, só trombeta e quebrar vaso. É assim que Deus gosta de vencer. Você fez o quê? Tocou trombeta e quebrou vaso. Não pegou em uma arma. É assim que Ele gosta de ensinar você a batalhar. Então, nós somos chamados a ter uma postura de fragilidade, oração, mas como espectadores da vitória. Lembra que eu falei que Daniel não fez nada nesse capítulo? Ele só viu, ele ficou sabendo que esse anjo que veio falar com ele, que vai revelar a visão, a gente vai falar da visão no próximo domingo, ele foi impedido, mas Miguel veio auxiliá-lo e eles venceram. E Daniel só ficou assistindo. Eu e você somos espectadores da vitória de Cristo. E eu quero que você entenda com isso, não que a gente não deva trabalhar. Eu falei no domingo do passado sobre serviço.
Mas junto com o serviço eu quero que você agora tenha esse contrapeso. Isto é, entendendo que enquanto você faz as coisas nesse mundo, elas não acontecem porque você faz. Na verdade você está assistindo o que Deus está fazendo nesse mundo. Todas as vezes que Deus alcança o seu povo e traz para a sua igreja, todas as vezes que Ele faz a sua igreja crescer, que Ele faz a justiça ser praticada, como orou o reverendo Sebastião, todas as vezes que Ele manifesta a sua misericórdia, Deus está se mostrando. Você está sendo espectador da vitória de Deus em Cristo Jesus. E eu quero que você tenha olhos para ver isso. Eu espero que Deus abra os seus olhos como Ele abriu de Daniel. E faça você enxergar a vitória do seu comandante. Para que você seja um adorador do Senhor Jesus e um espectador da sua vitória. Vamos orar. Pai do céu, nós estamos aqui aprendendo com essa história de Daniel que somos parte de uma batalha muito maior do que a que nós enxergamos. Existem anjos e demônios envolvidos numa coisa da qual nós entendemos pouco. Mas a verdade é que o Senhor é vitorioso, o seu reino não pode ser parado. E essa batalha espiritual só revela o tamanho da oposição que é feita para contigo. E o tamanho do teu poder que não pode ser parado. Portanto, Senhor, essas coisas são bem maiores do que nós. E elas devem produzir em nós fragilidade, senso de pequenez. Essa luta, Senhor, é muito maior do que nós. Por isso nós devemos orar ao Senhor. Clamar ao Senhor que rompa barreiras, que quebre com o cativeiro do inimigo. Que faça com que pessoas que hoje estão cativas de Satanás sejam libertas. Ouçam a palavra e se rendam a Cristo Jesus. Nós precisamos orar, Senhor. Clamar a Ti para que o Senhor faça a vitória vista pelo seu povo. E nós queremos ser espectadores que Te adoram, Te honram, Te exaltam. Encoraja o Teu povo nessa manhã. Estamos num país desacreditado, com uma política frustrante, com uma economia não muito promissora, mas o Teu povo está aqui. E o Senhor tem misericórdia do Teu povo. Então não nos permitas buscar fugas e salvações operadas por nossas próprias mãos. Encoraja-nos, mesmo frágeis, encoraja-nos, sabendo que o Senhor está cuidando do Teu povo. Oramos em nome de Cristo. Amém.